É aquilo que eu sempre digo para vocês. Tu fazer time bom não é caro. Caro é time ruim. Porque o time ruim, ele desvaloriza todo o grupo que tu pode vender depois. Vamos lá então, gurizada. Vamos aos super cortes do Baldasso. O que de mais importante o Baldasso disse durante o dia de hoje. Teve muita coisa legal para tu acompanhar aí, tá bom? Antes, presta atenção aqui. Tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, não contribuiu durante a vida e tal, mas tu tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Opa, tem alguma coisa errada. Hein? Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Para tudo isso, tu vai conversar com a SOS Aposentadoria. Eles vão fazer isso para ti, não é tu que vai fazer sozinho. SOS Aposentadoria, eles são especialistas nisso e vão te conduzir para o resultado efetivo. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Vamos para os cortes. E o Inter vai aceitar a proposta menor. Sabe por quê? Porque o Johnny e o Maurício começaram o ano valorizados. Eles terminaram o ano passado, o Inter segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e os dois eram titulares e jogando bem do Inter. Aí neste ano, seja lá por qual motivo, talvez por estar com a cabeça cheia com as propostas, eles não jogaram nada. Não jogaram nada. Então o Johnny, que se falava em 10 milhões de euros lá atrás, não vai chegar nada maior do que 6. Não vai chegar nada maior do que 6. E vou te dizer mais. Como o Johnny é 100% do Internacional, não tem que dividir com ninguém, o Inter é capaz de aceitar os 6. E o Maurício, que é só 50% do Internacional, que o Inter recusou uma proposta de 10, hoje o Inter aceitaria a proposta de 10. Porque esses jogadores se desvalorizaram. Por quê? Porque o time foi uma bosta nesse primeiro semestre, aí tu desvaloriza jogadores. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Tu fazer time bom não é caro. Caro é time ruim. Porque o time ruim, ele desvaloriza todo o grupo que tu pode vender depois. Caro é fazer time ruim. A coisa mais barata do futebol é tu gastar dinheiro para fazer time bom. Porque aí tu passa a ganhar dinheiro em todos os cantos. O alemão tu tem que vender, tira uma grana por ele. Qualquer negócio vale a pena. Claro que eu lamento, porque o alemão, do jeito que ele terminou o ano passado, gente, do jeito que ele terminou o ano passado, o alemão era um jogador que, com a sequência daquilo, ele seria vendido agora por 10 milhões de euros. Mas, infelizmente, o que é o alemão? É importante que as pessoas saibam. E existem muitos centroavantes que são assim. O Damião é assim também. E o alemão era assim o ano passado. Tosco, tecnicamente, não tem refino técnico, é um trombador, é um cara que atrapalha o sistema defensivo adversário, que ganha na força. Esse é o alemão. Por isso que eu faço a referência com o Damião. Né? Porque o Damião também é tosco e muito forte. Só que o Damião, de sempre, da carreira toda, e o alemão, do segundo semestre do ano passado, metiam a bola para dentro. O alemão, ano passado, fez hat-trick, o alemão fez gol na Neoquímica, fez gol no Allianz Parque. Nós chegamos a intitular o alemão de impipocável, porque onde ele ia, ele metia gol. Só que o que ficou do alemão para agora? O que ficou do alemão para agora? Ficou a tosquice técnica, em 2023, e mais nada. Porque ele não está fazendo gol, não está resolvendo a situação. Então, aí não dá. Aí ele não diz aí, mas sobre o Família está muito feliz. Gente, nós estamos falando de um jogador que seria obrigado agora a voltar para a região da guerra lá no leste europeu. Então esse era o pânico dos jogadores. Teve muita gente que fugiu de lá, que deu um jeito de sair. Ninguém quer ir para lá. Vem cá, quem é que vai querer levar a esposa, filhos, para uma região que passa pela instabilidade, pelos riscos de segurança que vive aquela região? Então o Vitão cita a família dele, porque certamente é parte integrante dessa vontade louca que ele teve durante todo o tempo de continuar no Internacional e não ser obrigado a voltar para lá. Graças a Deus a FIFA foi sensível e deu tudo certo. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que o Inter tinha que contratar um lateral esquerdo reserva, porque eu não acredito no tal Olara. O Inter tinha que contratar 2 meias de chegada. Meias da posição do Alan Patrick. 2 bons. Até porque não é só para reserva do Alan Patrick. Não tem também reserva do Depena, reserva do Maurício. Eu não vou acreditar no Lucas Ramos e no Estevão, né? Então eu contrataria 2 meias e eu contrataria mais um atacante rápido pelos lados do campo. São as contratações que eu acho que o Inter deveria fazer. Mas bons jogadores, não aposta. Vai. E aí, tá curtindo? Tá curtindo os cortes do Baldasso? Maravilha, tem mais coisas importantes que eu disse durante o dia aí, tu vai continuar acompanhando aqui. Antes eu quero saber de ti o seguinte, tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não tá para perder a carteira? Será que tem ponto expirando e aí não vai perder? Tá? Imagina tu ter a carteira de motorista suspensa. Que inferno seria a tua vida pessoal, tua vida profissional? Calma, respira. Fala com a SOS Multas. Esse número que está aqui na tela, ele é fixo e é o WhatsApp também. Chama eles no WhatsApp. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão dizer o que está acontecendo, qual é o caminho que tu tem que seguir para resolver o problema. Vai abrir tua mente.
Fala com eles agora aqui nesse WhatsApp, tá bom? E vamos seguir que os cortes estão legais. Segue aí. O que determina se o Inter vai jogar com 3 atacantes ou não é o que vai se ter para o meio-campo. O Mano não tem como preferência jogar como 3 atacantes. Eu também não. Eu prefiro um meio-campo com estofo. 4 jogadores no meio-campo. Só que tu pega neste momento. Tu não tem o Maurício. Tu não tem o Depena. Tu não tem um reserva para o Alan Patrick. As tuas opções para o meio-campo são o Lucas Ramos e o Estevão. Aí eu prefiro jogar com 3 atacantes. Aí eu prefiro jogar com o Pedro Henrique, com o Wanderson, com o centroavante. Agora, se o Arangues estiver pronto para jogar, se eu contratar os 2 meias que eu quero que o Inter contrate, qualificados, meias de chegada, aí eu prefiro 4 homens no meio-campo. Gurizada, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai me disse uma coisa que continua valendo no futebol até hoje. O futebol mudou um monte, muitas coisas evoluíram, muitas coisas andaram, mas o que o meu pai me disse quando eu tinha 5 anos de idade, né? Há 41 anos meu pai me disse uma coisa. Meu filho, tu que está aprendendo agora de futebol. Futebol se ganha no meio-campo. Futebol se ganha no meio-campo. Isso nunca mudou. Isso segue valendo. Os times de futebol podem ter boas defesas e bons ataques. Se não tiver um meio-campo que domine o jogo, não vai ganhar o jogo. Não vai ganhar o jogo. Futebol se ganha no meio-campo. O velho estava certo e isso continua valendo até hoje. Eu preciso ter um grande meio-campo acima de tudo. E tem que convencer Giovanni Luigi, e a informação que eu tenho é que ele concorreria se fosse chapa única, se não tivesse ninguém concorrendo com ele. E ele é capaz eu conversei uma vez com o Giovanni Luigi sobre isso, sobre voltar a ser presidente do Inter. Ele falou: Baldasso, meu querido, eu fui presidente, eu me matei dentro daquele clube. Os caras me deram um pau por causa do contrato com o Andrade Gutierrez da reforma do Beira-Rio. Só hoje, anos depois, todo mundo me dá os louros da vitória, me elogia, vem me pedir desculpa como tu, né, pelas críticas que me fizeram na época. Então agora que está tudo bem, todo mundo reconheceu que eu fui um bom presidente, que eu estou aqui indo na minha academia de manhã, do meu trabalho aqui na rodoviária, tu vai querer que eu volte? Não tem a menor condição. Ele diz que não tem a menor possibilidade de fazer. Mas a gente sabe que no mundo existem, né? Daqui a pouco chega o Fernando Carvalho lá, né? Olha, um pedido, né? Daqui a pouco chega o D'Alessandro lá. Aí a coisa pode mudar, né? Sabe como é que o coraçãozinho vermelho bate, né? Daqui a pouco, cara, Giovanni Luigi, eu abraço agora. Não tem um colorado de verdade que não abraçaria o Giovanni Luigi como presidente do Inter. Pô, pelo amor de Deus. Né? Chega. O que destruiu o Internacional foi essa cisânia, essa sujeira política, essas turminhas de Twitter fazendo política e ferrando o clube. O que ferrou o Internacional foi isso. Foi cada colorado correr para cada lado. Foi todo mundo pensando em poder. Foi ninguém pensando no Internacional, né? No momento que tu estabelece que o Fernando Carvalho é um vilão do Internacional, tu tá agindo contra o Inter. Tá agindo contra o Inter. Então, que exista um discernimento no Internacional de unir forças, pegar os grandes nomes da história do Internacional, trazerem para dentro do clube de novo, se não num cargo efetivo, como o Fernando Carvalho, que nem quer, mas que seja ouvido. Fernando Carvalho hoje, o maior presidente do Internacional, não é ouvido. Como é que eu vou admitir isso? Vai numa grande empresa, vai na Gerdau, vê se o presidente que criou, que fez a Gerdau chegar onde chegou, vê se ele não é ouvido todos os dias. Ele não deve estar mais trabalhando lá dentro, deve ser velhinho. Vê se os caras, os diretores de agora não vão ouvir ele quando tem uma grande decisão para tomar, se não vão lá ouvir ele. Quem é que ouve o Fernando Carvalho? Fernando Carvalho deu uma entrevista dizendo esses dias que ninguém procura ele para dar opinião sobre nada. Não existe isso, cara. Não existe. Se estabeleceu um grupo do Inter, que está destruindo muita coisa no Internacional, estabeleceu que tinha que se acabar com o carvalhismo do Beira-Rio. Até de forma pejorativa tratam o Fernando Carvalho. Eu espero que isso acabe. Eu espero que isso acabe, que as pessoas se unam no Internacional, porque o Inter está caidaço, como clube. Está caidaço. Como estava lá antes do Fernando Carvalho assumir em 2002. E o Fernando Carvalho levou o Inter como para os postos maiores do planeta Terra. Espero que entendam isso, se unam todos e façam um Internacional diferente. Todo mundo agindo na mesma direção. O Fernando Carvalho ele fazia os exercícios dele de manhã, ele tinha uma esteira daquelas moderníssimas que tinha um DVD. Hoje em dia nem existe mais, que ninguém mais vê DVD, né? Mas na época ele tinha uma esteira com DVD. E os empresários mandavam para ele DVD de jogador de futebol
e ele botava o DVD e assistia. Hoje todo mundo vê no YouTube, né? Todo jogador de futebol tem um vídeo no YouTube dos melhores lances e tal. Então o Fernando Carvalho via no DVD, corria de manhã e ficava vendo o DVD de jogador de futebol. Era um processo mais rudimentar, digamos assim, né? Porque não existia o que existe hoje das redes sociais. Mas funcionava, né? Funcionava. Fernando Carvalho achava cada jogador que a gente nem sabia quem era, os caras vinham aqui e ganhavam tudo, né?